Bem com vocês e aproveitando, esse mundo doido que a gente está vivendo e essa efervescência política antifascista e do movimento negro que está agora em ascendência, eu vim trazer algumas considerações minhas sobre esse assunto. Primeiramente, em nome da ciência, eu digo que a ciência ela não deve ser, nem pode ser isenta. Ela tem que ser metodológica. São duas coisas diferentes. Então, assim, que vale lembrar que toda escolha de procedimento temático, enfim, de execução de um procedimento científico se dá a partir de escolhas. E escolhas têm a ver com política, têm a ver com posicionamento do seu desenvolvedor, de quem está pesquisando, do pesquisador. E eu, como cientista e como pessoa, sou defensor dos direitos humanos. Então vamos lá e ver lá no primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos o que diz. No primeiro artigo tem lá: todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direito. Bem, nesses termos, qual é o sistema político que mais colabora para a execução desse pensamento? É a democracia, é a república. Então, a minha opção política sempre vai ser nessa vertente, democrático e republicano. E para uma democracia acontecer da melhor forma possível, é imprescindível que a educação nesse país funcione. Bem, Montesquieu e Sócrates disseram muito sobre isso, sobre a possibilidade dos cidadãos terem plena atuação na sua sociedade, é que eles sejam autônomos, que eles sejam educados para o exercício da sua cidadania. Então eles precisam passar por um processo educativo de qualidade para poder exercerem com mais autonomia suas escolhas na democracia. E quando um país ou uma sociedade tem suas bases educacionais comprometidas, isso compromete também o processo democrático. E todo o abalo no processo democrático vai levar ao despotismo. Significa justamente o que os antifascistas estão tentando evitar, estão tentando protestar contra. No caso, o que seria o fascismo? Quais são as definições do fascismo? Bem, é um regime despótico, isso significa dizer autoritário, que utiliza-se da tirania, da opressão, da violência e da censura. Bem, esse regime de política não está compatível com os direitos humanos. Então é um regime que eu vou estar trabalhando sempre contra a execução dessas características na nossa sociedade. Então sim, eu sou defensor metodologicamente da democracia e da república. Porém, eu sei que no nosso país, as nossas bases educacionais é comprometida, Então, assim, eventualmente, como nesse momento a gente vê características fascistas no nosso governo. E isso é por conta de todas essas características da estrutura da base da educação e também da história do nosso país. Isso tem que levar em consideração. E por isso mesmo que a gente vive atualmente em um país que tem a democracia e a república como sistema político vigente, a gente consegue perceber diferenças na execução institucional numa perspectiva racista. Isso a gente chama de racismo estrutural. E o que é racismo estrutural? São práticas institucionais, históricas, culturais, que colocam um determinado grupo social ou étnico em posição de privilégio, em posição que facilite esse indivíduo a ter acesso às coisas da sociedade, ao dispositivo do Estado. E a gente consegue perceber isso no nosso dia a dia. Por exemplo, se a gente pegar e fazer uma estatística na nossa população carcerária, qual é o grupo étnico, qual é o grupo social que está mais inserido dentro dos nossos cárceres, do Estado. Então, é claro, qual é o grupo étnico que mais pertence a esse lugar. Mas, por exemplo, outro lugar do Estado, que é, por exemplo, o curso de medicina nas universidades estaduais e federais, é o curso mais concorrido. E a gente percebe que quem está compondo as cadeiras desses cursos. Isso é o racismo estrutural. A gente percebe qual é o lugar de um determinado grupo social ou de um grupo étnico dentro dessa sociedade. Apesar que, por lei, juridicamente e politicamente, nós sejamos livres, nós tenhamos acesso iguais aos mesmos lugares desse Estado. E tudo isso tem a ver sobre a nossa história do nosso país. Quem são os primeiros donos de terras onde são concedidas as sesmarias, legalmente?
realmente de quem são essas terras, as primeiras. Quem são as primeiras pessoas a entrarem nas primeiras universidades do Brasil? Quem são as primeiras pessoas a participarem do poder executivo, do poder legislativo e do poder judiciário no Brasil? Pois é, existe uma defasagem histórica de pessoas negras não tendo acesso a esses dispositivos, a esses lugares dentro do Estado. Por exemplo, políticas como o sistema de cotas são essenciais para a gente sanar um pouco essa dívida histórica que o Estado brasileiro tem com os povos negros. Pois o Estado, nesse momento, no passado, negou por muito tempo a liberdade e a igualdade jurídica para esses povos. Então, essa dívida social, essa dívida política, essa dívida que o Estado tem com essa população tem que ser sanada, tem que ser feitas políticas que possam promover a integração dessa população, o dispositivo que o Estado tem a oferecer. E o movimento negro é muito importante nessa caminhada, pois é ele que vai reagir a esse racismo estrutural e poder lutar para que essas políticas e institucionais possa ser efetivada em favor dessa população que foi marginalizada dessa administração. Porém, o movimento negro ainda tem um peso muito maior na africanidade, que eu chamo que existe um processo de africanização de uma cultura brasileira, que são dos povos afrodescendentes. Porém, o movimento negro não é composto só por pessoas pretas, mas sim por pessoas pardas, que também têm a sua identidade étnica negada, Então, assim, não se reconhece as contribuições dos povos indígenas dentro da sociedade brasileira, onde que esse pardo, que não é preto, consegue se identificar, e o movimento preto consegue pautar muito mais as questões dentro do movimento negro, excluindo também os indígenas, desse processo de atuação política dentro do movimento negro, que é muito grave. Porém, eu vejo que está tendo um esforço muito maior que se inserir essas questões indígenas, e de um reconhecimento pardo de uma cultura mais indígena em relação ao movimento negro. Então isso é um pouco do que eu penso sobre essas questões, Para quem tiver interessado em se aprofundar um pouco mais pelo tema, eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube que é sobre a história da educação afro-brasileira e indígena. Vale a pena dar uma olhada lá, que eu discuto algumas questões legislativas sobre a inserção da cultura afro-brasileira e indígena nos currículos da educação básica. Então, gente, olha, espero ter contribuído com a minha opinião, o procedimento retórico com essas questões atuais.